No começo dos anos 90, em uma cidade pequena dos Estados Unidos, dois jovens de fé forte e sonhos simples se encontraram de um jeito que parecia até roteiro de filme. Kim Carpenter era um homem dedicado, disciplinado, treinador esportivo, apaixonado por seu trabalho e pelos valores cristãos que guiavam sua vida. Cricket era uma jovem cheia de energia, vendedora de material esportivo por telefone, dona de uma voz alegre que conquistava clientes. Sem perceber, conquistaria também o coração de Kim. Tudo começou com uma ligação profissional. Ele ligou para comprar equipamentos esportivos, ela atendeu com simpatia, e daí nasceram conversas cada vez mais longas, que logo ultrapassaram os limites do trabalho. Eles começaram a trocar cartas, a dividir sonhos, a falar de fé, de futuro, de família. Quando finalmente se conheceram pessoalmente, a química foi imediata. Era como se já se conhecessem há anos. Não demorou para o namoro virar noivado. Em 1993, diante de amigos e familiares, eles se casaram, trocando votos de amor e prometendo ficar juntos até que a morte os separasse. Parecia o começo de uma vida perfeita. Mas a vida tinha preparado um teste brutal para esse amor, um teste que colocaria em xeque até a memória do que eles haviam construído juntos. Poucos meses após o casamento, quando ainda viviam a lua de mel estendida, Kim e Crick pegaram a estrada para visitar a família e aproveitar o feriado de Ação de Graças. Era fim de tarde, o céu começava a escurecer, a estrada parecia tranquila, e os dois seguiam conversando no carro, fazendo planos e rindo como recém-casados. Em uma fração de segundo, tudo mudou. Um outro veículo, em alta velocidade, invadiu a pista deles. O impacto foi devastador. O carro em que estavam foi esmagado, metal retorcido, vidro estilhaçado, som de sirenes rompendo o silêncio da noite. Kim sofreu ferimentos sérios, mas permaneceu consciente em boa parte do tempo. Já Crick foi atingida em cheio na cabeça, sofrendo uma grave lesão cerebral. Ela entrou em coma, conectada a aparelhos, entre a vida e a morte. No hospital, os médicos se preparavam para o pior e avisaram a família. Se ela sobrevivesse, poderia não ser mais a mesma. Kim, atordoado e cheio de dores, recusou-se a abandonar a esposa. Mesmo precisando de cuidados, ele se arrastava até a UTI sempre que podia, sentando-se ao lado dela, segurando sua mão imóvel e repetindo baixinho: "Eu estou aqui, meu amor, não vou a lugar nenhum." Ele não fazia ideia de que, ao acordar, ela não se lembraria de quem era aquele homem que tanto insistia em ficar ao seu lado. Depois de semanas entre aparelhos e incertezas, Crick finalmente despertou do coma. Seus olhos se abriram para um mundo confuso, cheio de luzes brancas, cheiros de remédio e vozes desconhecidas. Ela não reconhecia a própria situação, nem entendia por que estava ali. Os médicos logo perceberam que ela havia sofrido um dano sério na memória. As lembranças dos últimos meses, incluindo o período do noivado do casamento, simplesmente tinham desaparecido. Na cabeça de Cricket, ela ainda era jovem solteira que trabalhava e vivia sua rotina comum, antes de conhecer Kim. Quando ele entrava no quarto, com olhos marejados de emoção, chamando-a de meu amor, ela se enrijecia, desconfortável. Não se lembrava dele, não reconhecia o rosto, a voz, o toque. Para ela, Kim era um estranho insistente, presente em todos os momentos, mas sem lugar em suas lembranças. A situação doía como uma ferida aberta. O homem que tinha arriscado tudo para ficar ao lado da esposa agora precisava enfrentar o fato de que, para ela, ele não passava de um desconhecido. E ainda assim, ele escolheu permanecer. À medida que os dias passavam, ficava mais claro que a amnésia de Cricket era profunda. Ela lembrava da infância, da família, da fé, do trabalho antigo, mas todo o período em que havia conhecido, namorado e se casado com quem estava apagado. Os médicos explicaram que aquele apagão específico era consequência da lesão no cérebro e que não havia garantia de recuperação. Para Cricket, a ideia de ser casada com aquele homem parecia absurda. Ela se comportava com ele como se fosse um visitante inconveniente, fria, defensiva, às vezes até rude. Quem sentia o coração se despedaçar cada vez que ouvia dela frases como "eu não te conheço" ou "você está muito próximo"? Por quê? Amigos familiares, vendo o sofrimento, sugeriam que ele aceitasse a realidade e seguisse a vida. Mas, para Kim, o casamento não era um contrato baseado na memória dela. Era um voto que ele havia feito diante de Deus e de todos, prometendo permanecer na saúde e na doença.
Ele decidiu, então, que se ela não se lembrava do amor que viveram, ele tentaria conquistá-la de novo, do zero, como se fosse a primeira vez. A recuperação de Cricket foi longa e dolorosa. Além da amnésia, ela enfrentava dificuldades motoras e cognitivas, precisando de sessões intensas de fisioterapia e terapia ocupacional para reaprender movimentos simples, como caminhar com firmeza ou coordenar alguns gestos. Quem estava sempre presente, levava às consultas, esperava do lado de fora, ajudava nos exercícios em casa, preparava alimentação, organizava remédios. Ele se comportava como um cuidador dedicado e, silenciosamente, como um marido apaixonado. Mas, para ela, tudo era confuso. Em vários momentos, Cricket reagia com irritação à presença constante desse homem que todos diziam ser seu marido. Ela não entendia por que ele fazia tanto esforço, nem por que dedicava tanto tempo a alguém de quem ela não lembrava sequer o primeiro encontro. Apesar da frustração, Kim não desistiu. Em vez de pressioná-la com lembranças que ela não tinha, começou a criar novas memórias, passeios curtos, conversas tranquilas, brincadeiras, gestos simples de carinho, sempre respeitando os limites dela. Ele decidiu que, se não podia devolver o passado, pelo menos poderia construir um novo presente. Com o passar dos meses, algo sutil começou a mudar. Cricket, que antes enxergava Kim apenas como um cuidador insistente, passou a notar a paciência dele, a gentileza nos detalhes, a forma como ele nunca levantava a voz, mesmo diante das explosões de ansiedade dela. Em pequenas cenas do dia a dia, o coração dela começou a amolecer. Não era o retorno de lembranças antigas, mas o nascimento de um novo sentimento. Ela passou a sorrir mais quando ele estava por perto, a aceitar convites para sair, a conversar sobre assuntos leves e até a confiar nele para tomar decisões ao seu lado. Era, na prática, um novo namoro, só que com um casamento prévio que apenas um dos dois lembrava. Quem viveu esse processo outra vez? As inseguranças, as borboletas no estômago, o medo de ser rejeitado. Mas, agora, ele tinha um desafio extra: conquistar uma mulher que, oficialmente, já era sua esposa, mas emocionalmente ainda estava se aproximando dele pela primeira vez. E, passo a passo, olhar por olhar, conversa por conversa, ele conseguiu. Crick começou a se apaixonar por aquele homem que tanto lutava por ela, sem se apoiar no passado, apenas no que via no presente. Um dos pilares que manteve Kim firme em meio a tanta dor foi a fé. Desde o começo, antes mesmo do casamento, a espiritualidade era um ponto em comum entre ele e Cricket. Depois do acidente, quando ela perdeu a memória do relacionamento, mas manteve sua ligação com a fé, Kim viu nisso uma oportunidade de reencontro. Eles começaram a orar juntos, a frequentar cultos, a ouvir mensagens que falavam de perdão, perseverança e amor incondicional. Para Cricket, essa rotina dava um senso de segurança e pertencimento, mesmo sem entender totalmente o passado. Para Kim, era uma forma de lembrar o porquê de não desistir. Enquanto muitos diziam que ele merecia uma nova chance com outra pessoa, ele acreditava que aquela já era a chance que precisava honrar. A fé funcionou como um fio invisível ligando os dois, mesmo quando a memória falhava. Foi nesse ambiente que o sentimento dela amadureceu e ganhou raízes. Não era mais apenas gratidão pelo cuidado, mas um afeto real, profundo, que crescia a cada dia. Com o tempo, a convivência entre eles deixou de ser apenas um tratamento pós-acidente e se transformou em vida compartilhada. Kim e Crick começaram a fazer planos juntos, falar de futuro, considerar projetos de família. Ainda assim, uma coisa incomodava. O casamento deles, aquele que havia acontecido antes do acidente, era para ela apenas uma história contada pelos outros. Não havia memória do vestido, do altar, dos votos, dos abraços. Para Cricket, era como se tivesse assumido um compromisso que sua mente não lembrava ter feito. Kim, sensível a esse vazio, tomou uma decisão corajosa. Se a esposa não tinha lembranças daquele dia, por que não criar um novo? Eles falaram com líderes da igreja, organizaram uma cerimônia simples e decidiram renovar os votos. Dessa vez, não porque a memória dela exigia, mas porque o coração dos dois estava decidido a permanecer junto dali em diante. Era uma forma simbólica de dizer: mesmo sem lembrar do passado, eu escolho você agora. No dia da renovação dos votos, a atmosfera era diferente do casamento original.
Não havia a euforia de uma noiva que se casa pela primeira vez, mas a serenidade de alguém que escolhe conscientemente um caminho. Crick caminhou até o altar sabendo que, racionalmente, aquele não era o primeiro casamento. Mas, emocionalmente, era como se fosse. Diante de amigos, familiares das marcas deixadas pelo acidente, ela e Kim trocaram novamente promessas de amor, cuidado e fidelidade. Kim, ao olhar para ela, não via apenas a mulher que havia amado antes do acidente, via também a guerreira que encarou a reabilitação, que o rejeitou, desconfiou, mesmo assim, decidiu abrir de novo coração. Eles prometeram seguir juntos, não por uma lembrança idealizada, mas por tudo que tinham vivido e sobrevivido. A partir daquele dia, o segundo casamento se tornou um símbolo poderoso, a prova de que o amor não é apenas emoção, mas escolha diária, mesmo quando a memória falha. A história de Kim e Crick chamou a atenção justamente por ser incrivelmente humana, ao mesmo tempo extraordinária. Eles decidiram contar essa jornada em um livro, relatando com honestidade a dor, a confusão, a luta e as pequenas vitórias de reconstruir um casamento a partir do zero. O relato tocou milhares de leitores até chegar a Hollywood. A trama inspirou o filme Para Sempre, Devil, lançado nos anos 2010, com algumas mudanças típicas de adaptação cinematográfica, mas mantendo o núcleo da história. Um casal recém-casado, um acidente devastador, a perda de memória dela e a decisão dele de não ir embora. A produção levou para as telas do mundo inteiro a essência dessa pergunta. O que você faria se a pessoa que ama simplesmente esquecesse quem você é? Enquanto o filme emocionava plateias em vários países, na vida real, Kim e Crick continuavam juntos, enfrentando desafios comuns de qualquer casamento, mas com a bagagem de quem já teve de começar 2 vezes. Eles mostraram, com ações, que amor verdadeiro não depende apenas de lembranças perfeitas, e sim de escolhas repetidas, mesmo em meio ao caos. Hoje, a história de Kim e Crick está lembrada como um dos exemplos mais marcantes de amor resiliente. Eles construíram família, seguiram suas carreiras e continuaram a falar publicamente sobre o que viveram, não como conto de fadas, mas como um caminho cheio de dor, dúvidas e superação. O casamento deles não se tornou perfeito de repente. Ao contrário, eles aprenderam a lidar com as consequências permanentes da lesão de Crick e com o peso emocional de tudo que perderam. Porém, ao olharem para trás, enxergam também que ganharam, uma compreensão mais profunda do que significa dizer para sempre, não apenas no altar, mas nos dias difíceis. Para quem assiste essa história hoje, seja no cinema, em um livro ou em um vídeo no YouTube, fica uma mensagem poderosa. O amor não é apenas aquilo que se sente quando tudo vai bem, e sim a decisão de permanecer, mesmo quando o outro esquece, falha ou muda. E é justamente essa escolha que faz com que a história deles ainda ecoe pelo mundo como um lembrete de que, às vezes, amar é reaprender a amar a mesma pessoa, de novo e de novo,